Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Já estou aqui moreninha, já fui na praia, já curti o sol, já estamos aqui com muito calor e esse tempo peculiar daqui da cidade de Valladolid, que outro dia, gente, sinceramente, estava frio de manhã. Mas nós já sabemos, né, que aqui é assim. Tem dias que nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia. Tem épocas que são 2 estações no mesmo dia. É uma loucura. E cada vez mais nós temos percebido que o câmbio climático já é uma realidade. Eu escuto muitas pessoas falando que não existe câmbio climático, mas eu lembro quando eu cheguei na Espanha, nessa época, não fazia tanto calor assim. Bom, cada um está enxergando, né, os sinais da natureza da forma que bem entende e, no meu ponto de vista, o tempo está muito mudado. Bom, continuando a série especial Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona, nós chegamos no episódio 5. O que o seu corpo diz quando você está calada? Hoje nós vamos falar sobre uma comunicação que muitas vezes nós não nos atentamos, porque todos os gestos, todos os nossos movimentos, eles dizem alguma coisa, né? Como eu digo, nós estamos o tempo todo comunicando. A partir do momento que você abre os olhos pela manhã, você já está comunicando. O ato de abrir os olhos nós já estamos comunicando vida, estamos comunicando que Deus nos deu a oportunidade de viver mais um dia. Para quem não me conhece, eu sou a Reginele Sampaio, mentora de empreendedoras, especialista em comunicação, posicionamento e desenvolvimento de autoridade. Eu tenho a opção de mentoria Atitude Empreendedora para empresária, né, empreendedora brasileira, que está no Brasil e quer internacionalizar o seu negócio, e tenho a opção para as empreendedoras que estão na Europa e precisam melhorar a comunicação, fazer alguns ajustes no posicionamento, trabalhar um pouquinho da mentalidade, que no meu caso foi muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque aqui eu trago conteúdos relevantes para que você possa se desenvolver. Então, hoje, nós vamos falar sobre essa linguagem que nós usamos todos os dias, mas que talvez você nunca tenha aprendido a dominar, que é a linguagem do corpo. Antes de você dizer a primeira palavra, o seu corpo já falou por você. A sua postura, o seu olhar, o seu sorriso, os seus gestos, a sua expressão facial, tudo isso comunica. E a pergunta que eu quero fazer para você, antes, né, de nós iniciarmos é: se a sua voz ficasse em silêncio, o seu corpo conseguiria convencer alguém a confiar em você? Essa é uma pergunta desconfortável. Porque muitas empreendedoras investem em cursos, em estratégias, em marketing, vendas, mas esquecem que o primeiro impacto acontece antes mesmo da primeira frase. Existe uma expressão muito conhecida: você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa impressão. Então é por isso que quando nós estamos criando o nosso mapa do posicionamento, nós temos que pensar em tudo. Nós temos que pensar nessas palavras que nós adquirimos ao longo da nossa jornada, gírias, palavras que a gente repete o tempo todo. Quando você quer que alguém confirme alguma ideia, os vícios de linguagem, que você fica tipo assim. Então nós temos que tomar cuidado com tudo, com a nossa linguagem, com os nossos gestos, com a nossa roupa, porque a roupa comunica, tudo comunica.
Então, na criação do posicionamento, nós trabalhamos todos os aspectos, a sua colorimetria, porque muitas vezes, o que eu percebi? Um padrão. As esteticistas, quando elas vão fazer o ensaio fotográfico, todas querem fazer de branco, porque criou-se o padrão de que a esteticista tem que usar roupa branca, ternos brancos. Criou-se o padrão que a empreendedora que quer usar o arquétipo governante vai tomar água na taça, vai usar o batom vermelho. Muitas pessoas ficam tão ligadas nos modismos que acabam se esquecendo da autenticidade. Esse item ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Nos dias em que nós vemos muitos profissionais da mesma área, nos dias em que nós vemos a inteligência artificial tomar conta de tudo, dos textos, das imagens. Gente, sinceramente, tá muito feio. As imagens são todas iguais. Você entra nas redes sociais, os cartazes divulgando os jogos do Brasil, tudo igual. Os eventos, todos os cartazes iguais. A mesma letra, a mesma fonte, as mesmas cores. Lembre-se, quando você for usar a inteligência artificial, lembre-se que ela é uma ferramenta para aprimorar o seu trabalho, ela não vai substituir você. Você tem que saber usá-la de modo que ela te traga benefícios. Eu entendo que é muito bom você pegar uma imagem que foi criada lá no ChatGPT, pronto. Mas, gente, muitas vezes a foto fica irreconhecível. É tão fácil quanto você ter uma ferramenta pagada, como o Canva, por exemplo, que você pode usar lá a função camadas e editar a sua foto, mudar os textos, mudar as fontes, mudar as cores, mudar a foto para não ficar uma pessoa irreconhecível. Eu fiz um evento ano passado e todas aprovaram a foto. Eu não gostei da minha. Qual foi o meu erro? Aceitar calada. Porque hoje em dia eu olho para aquela foto e eu detesto aquela foto. E as minhas filhas foram as primeiras a falar, parece outra pessoa. Então, assim, vamos ter um pouquinho de bom senso? Essa é a grande verdade. Às vezes, no posicionamento de uma profissional, o bom senso e a coerência são duas coisas imprescindíveis. Porque você tem que lembrar que você não terá uma segunda chance para causar uma boa impressão. Uma vez que a pessoa não compre a sua apresentação, a sua oferta, não tem como você ficar insistindo. Então, essa primeira impressão, ela acontece em poucos segundos. Tem estudos da Universidade de Oxford, de Harvard, que diz que nosso cérebro, hoje em dia, ele demora 3 segundos para criar uma percepção de algo. Até o ano passado, falava-se de 7 segundos. Gente, esse ano já diminuiu para 3 segundos. Então, essa primeira impressão, ela tem que ser muito bem cuidada. A sua linguagem tem que ser muito bem cuidada. Eu gosto de trabalhar na mentoria Atitude Empreendedora, o Elevator Speech. O que significa isso? Uma conversa ao pé da letra, né? Conversa de elevador. Então, é aqueles 3 segundos para você causar uma boa impressão, passar uma mensagem. Imagina que você encontra um investidor no elevador e vocês entram na primeira planta ali, né? No primeiro andar. E vocês vão até o terceiro. E você tem esses 3 segundos para passar a sua mensagem. Então, você tem que ter clareza da mensagem que você quer passar. É por isso que nós temos que cuidar de todos os detalhes. Hoje, então, nós vamos descobrir como que a sua comunicação não verbal pode estar
fortalecendo ou sabotando a sua autoridade. Eu percebi, é muito engraçado quando eu pego algum vídeo de alguma palestra minha ou de alguma entrevista. Eu percebi que eu faço muitas caretas. E eu tento hoje em dia controlar, mas ainda não consegui controlar 100%. Na semana passada, eu estive em Madrid para receber um prêmio de um projeto que eu participei como gestora. E quando eu vi as imagens, eu falei, gente, eu ainda tenho que treinar muito, ainda tenho muito que aprender. Porque quando eu tentei tirar um print, é praticamente impossível. Sempre tem uma careta. Aí eu imagino as pessoas que estão me vendo fazendo aquelas caretas. Nossa, é uma coisa assim terrível. Mas é algo que eu já sei que eu tenho que controlar e que eu já estou trabalhando para controlar isso. Porque quando eu dava aulas, eu imagino as caretas que eu fazia, porque naquela época eu não tinha consciência. Quando eu apresentava alguma formatura, algum projeto, algum evento lá na escola de idiomas, meu Deus, eu não gosto nem de pensar as caretas que eu fazia. Porque naquela época não era algo que eu cuidava, não era algo que eu me importava. Então hoje nós vamos trabalhar como que você pode organizar isso. Porque o seu cérebro, ele decide antes de analisar. Imagina que você entra numa reunião. Antes mesmo de você abrir a boca, as pessoas, elas já começaram a formar opiniões sobre você. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele foi programado para interpretar sinais rapidamente. Tanto é que uma pessoa deficiente auditiva ou visual, a deficiente visual, ela desenvolve a audição. Então, todos os sons que você emite, uma respiração mais ofegante, essa pessoa consegue interpretar esses sinais. Já uma deficiente auditiva, ela observa muito os seus gestos. Então, se você tá triste, por mais que você tenta disfarçar, pelo seu olhar, ela consegue decifrar que você está triste. Porque ela se torna mais sensível aos sinais. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele foi programado justamente para isso, para interpretar os sinais. Ele observa a postura, a expressão facial, o contato visual, os movimentos, a confiança, a energia. Tudo isso é observado. E somente depois que ele observa e presta atenção nas palavras. Então, se você quer parecer inteligente, você tem que usar o arquétipo da sábia. Tem elementos visuais que você pode utilizar para passar essa mensagem. Se você quer passar um arquétipo de governante, empreendedora, que é empoderada, você usa o arquétipo de governante e tem objetos que você pode usar isso. O outro dia, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela gravou um vídeo expondo uma situação familiar que ela estava vivendo. Aquilo ali foi uma bomba, porque assim, se nós formos analisar, ela jogou no ventilador tudo que ela estava vivendo nos bastidores, que muitas vezes os eleitores nem precisam saber. Mas foi a estratégia que ela e a equipe dela usou. Mas se você observar, eles quiseram passar essa imagem de mulher independente e empoderada. Como que eles fizeram isso? Ela gravou numa parede que estava repleta de certificados, mostrando que ela é uma pessoa que tem conhecimento. Na mesa dela tinha um sinal do amor em língua de sinais, uma mãozinha, né, fazendo o sinal do amor. Ela começou esse movimento de inclusão usando a língua de sinais lá atrás, quando o marido dela, né, o Jair Bolsonaro, ele tomou posse. Então, ali tinha sinais claros de que ela estava passando uma mensagem expondo os problemas familiares para que o pré-candidato
a presidência da República tivesse a imagem denegrida e exaltando a imagem dela. Então, se você analisar todos os itens que foram usados, você vê claramente que teve uma assessoria cuidando desses detalhes. Então, você tem que analisar qual a mensagem você quer passar. Porque por que muitos coaches, mentores falam que o ambiente te molda? Justamente por isso. O nosso cérebro, ele é plástico, nós temos os neurônios espelhos. E tudo que você vê, tudo que você escuta vai moldando a sua forma de ser, de agir. Então, não tem como você conviver num ambiente tóxico falando que você não vai se intoxicar. Isso aí é hipocrisia pura. Eu mesma vivi uma experiência no ano passado que eu dizia isso. Eu estava convivendo com algumas pessoas que não tinham os mesmos princípios e valores que eu, e eu falando que eu não iria me intoxicar. Quando eu percebi, eu já estava intoxicada. Tanto é que a minha imagem ficou muito denegrida. E uma vez que isso acontece, gente, é complicado. Eu estou vivendo na pele isso até hoje. Então, preste atenção nos ambientes que você frequenta. Presta atenção às pessoas que você convive. Tudo isso passa uma mensagem para os outros. Tudo. Então, não adianta, depois que você frequentou o ambiente errado, esteve com as pessoas erradas, não adianta você tentar convencer com palavras. Porque a comunicação não é apenas o que você fala, não é apenas conteúdo, é presença. Onde você esteve, as pessoas que você esteve do lado, tudo isso está comunicando. Então, essa comunicação silenciosa, nós precisamos atentar-nos a ela. Existe um filósofo que ele dizia: não posso ouvir o que você diz, porque aquilo que você faz fala mais alto. Então, não adianta falar uma coisa e fazer outra. Essa frase, ela é atribuída a Ralph Waldo Emerson e ela continua extremamente atual, porque o seu corpo, ele comunica coerência ou incoerência. Imagina alguém dizendo: estou muito feliz por estar aqui, mas com os braços cruzados. A pessoa está lá com os braços cruzados, que é um movimento que significa que está fechada, né, para si. Estou muito feliz de estar aqui. Olhando para o chão, ainda por cima. Estou muito feliz de estar aqui. Ela pode tentar até usar um tom, uma entonação mais empolgada. Não dá certo. Porque se você falar algo com os braços cruzados, olhando para o chão, sem sorrir, ninguém vai acreditar. Ninguém, nem você mesmo. O seu próprio corpo vai desmentir o que você está falando. Porque o nosso cérebro, ele acredita mais no comportamento do que nas palavras. Então, agora nós vamos trabalhar 5 elementos da comunicação não verbal. A primeira é a postura. A sua postura, ela demonstra como você ocupa um espaço no mundo. Então, uma postura fechada, ela transmite proteção. Uma postura mais aberta, né? Como eu digo, peito para fora, barriga para dentro na hora de tirar as fotos. Ela transmite disponibilidade. Já uma postura firme transmite segurança. Então, não se trata de parecer superior. Se trata de mostrar que você acredita no seu próprio valor. Outro dia, lá nos prêmios, no Teatro Sofia, em Madrid, eram 4 espanholas e eu. E eu gravei muito pouco, tirei poucas fotos, mas quando eu comecei a criar conteúdo, elas falaram assim: em que momento você conseguiu ser tão intencional? Porque você foi a única que tem conteúdos bons. Eu falei assim: gente, é porque eu já sei a imagem que eu quero passar.
Eu já tenho claro o meu posicionamento. Então, rapidamente ali, uma foto, um vídeo que eu fiz, já passou essa mensagem, já tinha essa intenção. Então, não é sobre estar gravando o tempo todo, porque isso foi uma das coisas que elas disseram. Você não gravou quase nada, você esteve mais tempo offline do que online, e quando você postou eu fiquei surpresa. Eu falei, justamente, essa tranquilidade, essa clareza, ela foi trabalhada durante anos. Eu treinei muito para chegar até aqui. Então, se hoje eu consigo ser natural, se eu consigo demonstrar presença, confiança, é porque eu treinei muito. Então, assim, evitar o contato visual constantemente vai transmitir insegurança e desconforto. Os grandes líderes, eles sabem utilizar o olhar para criar conexão. A grande dificuldade de quem começa a palestrar é justamente isso, manter esse contato visual com o público. Aí tem vários treinadores que usam as técnicas muito bizarras, mas que assim, no começo dá certo. Tem gente que fala para imaginar os participantes nus, tem gente que fala para olhar para alguém, lembrar de algum familiar que a gente gosta. Tem várias técnicas para trabalhar isso. Então, assim, você encontrando a técnica que seja eficiente para você, aos poucos você vai conseguir manter esse contato visual com o público. Não é de um dia para a noite. Na adolescência, eu era muito introvertida. Se hoje eu consigo gravar vídeos, se hoje eu consigo manter contato visual, é porque eu treinei. É porque eu dei aulas, eu dei palestras, eu dei entrevistas em podcasts. Eu já fiz várias coisas para chegar até aqui. Não foi do dia para a noite. Então, você vai desenvolvendo. Gente, todas as habilidades, elas são desenvolvidas. Tem gente que faz de uma maneira tão natural que parece nato. Mas se você se considera tímida, saiba que com treinamento você consegue se desenvolver. Nada é impossível. Então, se você decidir se tornar uma palestrante, mesmo sendo tímida, com treinamentos você consegue. O item número 3 são as expressões faciais. O seu rosto, ele comunica emoções o tempo todo. Você pode dizer que está tranquila, mas o seu rosto pode revelar ansiedade. Você pode dizer que acredita no seu negócio, mas a sua expressão demonstrar dúvida. A comunicação eficiente, ela acontece quando as palavras e as emoções, as expressões caminham juntas. O item número 4 são gestos. Os gestos, eles dão vida às palavras. Eles ajudam a destacar ideias, a criar ritmo, a manter a atenção. Mas o exagero também pode distrair. Grandes comunicadores, eles utilizam gestos de maneira intencionais, nunca movimentos aleatórios. O que eu percebi? Eu percebi que nos treinamentos de oratória, o pessoal fala, né, de algumas posturas, de alguns gestos para você conseguir atrair a confiança da plateia. Aí eu já vi, gente, pessoas fazendo gestos obscenos, porque acaba se enrolando ali na hora de posicionar a mão e acaba fazendo gestos obscenos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, temos que treinar na frente do espelho para que esses gestos se tornem mais tranquilos, algo mais natural. E se você não se sente confiante para usar esses gestos que atraem a confiança do público, é melhor nem utilizar. Porque, gente, fica muito feio quando alguém faz o sinal, né? Fica assim com a mão assim, e aí acaba fazendo um gesto obsceno. Muito feio, sinceramente. O quinto item é a presença. Existe algo difícil de explicar, mas fácil de perceber. Nós chamamos isso de presença. São pessoas que entram no ambiente, naturalmente elas chamam a atenção.
Eu participo dos cafés da manhã da Universidade de Valladolid, que é a universidade aqui da cidade que eu moro. E sempre aparecem pessoas diferentes, apesar de que todo mês, geralmente esses cafés da manhã são para empreendedores, eles acontecem na última sexta-feira do mês. Um dia apareceu uma coach de comunicação e assim, ela achou que ela estava arrasando, mas depois as críticas vieram. Todo mundo falou: Regi, entre você e ela não tem como não fazer uma comparação. Você trabalha comunicação com mulheres e ela também trabalha comunicação com mulheres. Só que ela estava forçada demais. O que eu percebi? Eu percebi que ela criou um personagem para chamar a atenção das pessoas. E todo mundo percebeu, não é questão de ai, você tá falando isso porque ela é do mesmo nicho que você criou uma disputa com ela. Não, eu nem precisei falar nada. Eu criei a percepção na minha cabeça, o meu cérebro criou a percepção ali, e depois as pessoas vieram fazer essa comparação para mim. Então nós fomos trabalhar nessa comparação para a gente ver os pontos positivos e os pontos negativos. É o que acontece com muitos artistas. Nós temos a Anitta, por exemplo. A Anitta, ela criou um personagem. E ela tem várias entrevistas que ela fala que ela se perdeu de si própria. Ela perdeu a sua própria essência. Porque o personagem tomou conta. É como se a essência verdadeira da Larissa não existisse mais. E ela acabou se sentindo perdida, vazia. Aconteceu isso também com o Whindersson Nunes e com vários outros artistas. É por isso que quando nós focamos no dinheiro, a gente consegue atingir o objetivo, faturar muito. Mas aí você descobre que você perdeu a sua essência, porque você criou um personagem, esse personagem ele ficou tão forte na cabeça dos outros que até você mesma se perdeu de si. Então, até que ponto vale a pena você fazer isso pelo sucesso? Então, tudo, gente, é questão de reflexão. Eu não sou o tipo de pessoa que fica igual aquela música antiga da metralhadora, né? Atirando para todos os lados e só criticando os outros. Não. Eu gosto de analisar os pontos positivos e os pontos negativos e aprender com os erros dos outros. Porque a vida é sobre isso. Ninguém é 100% correto, 100% incorreto. Toda história, toda pessoa, tudo tem um lado positivo e um negativo. E nós sempre temos uma lição para aprender com tudo isso. Então, muita gente cria um personagem para entrar num local e tentar chamar atenção, uma alegria excessiva, gestos excessivos, uma simpatia excessiva, que todo mundo percebe que é um personagem. Acaba ficando forçado demais. Não porque faz barulho, não porque transmite confiança, mas é porque a presença, ela não nasce do ego. Ela nasce da segurança, segurança de ser você mesma, segurança de ser natural, de ter as suas convicções, de ter as suas verdades. Então, o erro mais comum dos empreendedores, né, as mulheres de uma maneira geral, é diminuir a sua própria presença sem perceber. Isso acontece muito com as mulheres imigrantes. Eu gosto de citar as mulheres imigrantes porque é a minha realidade. E durante um tempo eu me perdi. Durante um tempo eu me sentia com menos valor que os nativos. Eu me rebaixei. Eu me desmoralizei. A minha mentalidade se tornou tão pequena, a minha autoconfiança tão baixa, a minha autoestima, nem te conto, que eu estava infeliz, tentando agradar todo mundo, me diminuindo para caber. Até que eu entendi que não dava para eu continuar assim. Eu quero ser feliz aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero
ter a minha carreira, eu quero criar a minha história, eu quero ter as minhas conquistas. E se eu for me denegrir, me diminuir, eu não vou conseguir ter as minhas conquistas. Então, não é sobre se diminuir para caber. Se nós formos analisar, quando você vai para outro país, que você aprende o idioma daquele país, você já está um patamar acima, porque você se torna bilíngue. Nem todos os nativos são bilíngues, apesar deles terem acesso aos idiomas nas escolas. Mas você ter acesso ao francês, ao alemão e não praticar, isso não te torna bilíngue. Nós temos conhecimento da cultura brasileira, de uma outra realidade de vida no Brasil. Então, quando nós chegamos aqui, nós aprendemos uma outra cultura, nós vivemos em uma outra realidade. Então, nós estamos à frente. Por que que a gente costuma se diminuir? Se nós conhecemos duas culturas diferentes, duas realidades diferentes. Tem muitos nativos que nunca saíram da Espanha, nunca viajaram de avião, nunca fizeram uma viagem internacional. Então, por que você, mulher imigrante, está se diminuindo? Você não é inferior a ninguém. Esteja onde você estiver, você pode brilhar. Você pode criar uma carreira, uma história, você pode empreender, você pode fazer o que você quiser. Basta você decidir ser o que você quiser e lutar por isso, fazer o que tem que ser feito. Não é sobre o lugar, é sobre você. Então não se diminua para caber. Não se sinta inferior. Isso agora eu posso falar de um modo geral. Não só mulheres imigrantes, tem muitas mulheres se sentindo inferiores. Tem muitas mulheres se desmoralizando. Tem muitas mulheres se rebaixando. Gente, nós podemos criar uma força, uma união, uma comunidade de mulheres fortes que se ajudam. Essa disputa feminina, ela existe. Mas seja você a mulher que encoraja outras mulheres. Porque sozinha você pode até ir mais rápido. Mas em comunidade, com outras mulheres que querem crescer, você pode ir muito mais longe. Nós podemos conquistar muito mais coisas. Então seja a mulher que prepara um evento, que coloca outras mulheres na sua mesa, que ensina o que você aprendeu. Se você é uma mulher que conseguiu criar posts, crescer o seu perfil e ter resultados, gerar vendas, compartilha isso com outras mulheres. Se você é a mulher que conhece a Bíblia, os princípios bíblicos, crie um evento na sua mesa, no seu local, que você compartilhe isso com outras mulheres. Por que que a gente tem que estar sozinha? Não. A união é que faz a força. É essa união que nós estamos precisando hoje em dia, para que o número de feminicídios diminua, o número de mulheres que desistiram dos seus sonhos diminua. Muita coisa, muita violência, muitas coisas ruins que nós vemos contra a mulher vai diminuir se a gente criar essa cultura de que nós estamos aqui para servir umas às outras e não para ficar disputando. A sua disputa é contra você mesma. A sua disputa é contra a sua antiga versão e a sua nova versão, a versão que você quer criar. A versão que não desiste diante dos medos, a versão que não tem medo de errar, que não tem medo de cair e levantar. Então, não se diminua, não se diminua. Eu vou bater nessa tecla sempre. Não peça desculpas antes de falar. Não se explique o tempo todo. Quando você tiver que falar não vou, não quero, não posso. Não, simplesmente não. Eu estou falando isso para mim própria, viu? Eu sou a primeira que tem que aprender isso, que ainda não aprendi a falar não sem dar explicações. Isso faz parte da cultura brasileira. Toda vez que a gente quer falar não, a gente explica, conta uma história inteira
Às vezes a gente conta a nossa vida inteira para os outros. Não precisa disso. Você tem direito de dizer não. E é tão libertador. Todas as vezes, mesmo que eu dei explicações, mas todas as vezes que eu disse não, nossa, eu senti uma paz interior tão grande. Desculpa, mas eu gostaria de falar, não esteja pedindo desculpa o tempo todo. Não encolha os seus ombros. Fale olhando para o alto, peito para fora, barriga para dentro, como eu digo, para você sair linda na foto, para você falar bem. Respira fundo, sorria, se cuida. Nós fomos ensinadas a não ocupar espaço. Nós fomos ensinadas a ficar atrás. Tem até aquela frase, né? De trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, não é de trás, ao lado. É ao lado. Porque a mulher sábia edifica a casa. Então, a liderança, ela exige presença. Quem deseja liderar precisa aprender a ocupar o próprio lugar. Agora nós vamos trabalhar algo muito importante, que é a ciência da linguagem corporal. Diversos estudos mostram que o nosso cérebro interpreta sinais não verbais de maneira extremamente rápida. Antes mesmo de nós entendermos uma mensagem racionalmente, nós já sentimos se aquela pessoa transmite confiança, entusiasmo, insegurança. Isso não significa apenas linguagem corporal. Isso determina a comunicação. Significa que ela reforça ou enfraquece aquilo que está sendo dito. Então, as palavras e os comportamentos, eles precisam caminhar na mesma direção. Agora nós vamos falar sobre a comunicação internacional. A comunicação internacional não é sobre você falar um idioma perfeitamente, tá? Tem muita gente que se bloqueia porque acha que tem que falar o inglês, o espanhol perfeitamente. Aí a pergunta que eu te faço: você fala o português perfeitamente? Não. Então por que você tem medo de se comunicar em espanhol? Por que você tem medo de se comunicar em inglês? Se nem o português, que é a sua língua nativa, você fala perfeitamente. Aprender um idioma não é sobre você falar perfeito. É sobre você saber usar ele da maneira que as pessoas te entendam. Não precisa pronunciar perfeito, conjugar verbos perfeitamente. Não, não precisa disso. Observa os líderes mundiais, os grandes palestrantes, os executivos internacionais. Todos eles, se eles vão se comunicar em outro idioma, eles falam de uma maneira muito básica. O presidente espanhol, ele fala muito bem o inglês. Mas eu já percebi que muitos espanhóis, eles pronunciam o inglês do jeito deles. E problema de quem está escutando, eles que entendam. Então, a comunicação internacional é isso. Não é sobre você falar o idioma perfeitamente. É sobre você se comunicar. É sobre você passar a sua mensagem, treinar a sua linguagem corporal, cuidar do seu vestuário, passar a mensagem que você quer passar, cuidar das suas expressões faciais, você treinar o seu deslocamento no palco. Gente, autoridade não depende de conhecimento. A comunicação, ela não verbal, ela é considerada uma competência estratégica nas maiores empresas do mundo. Porque uma boa ideia mal apresentada, ela perde força. Enquanto uma boa ideia com apresentação mediana, ela potencializa. Então, a coerência é o que vai gerar confiança. Existe um princípio muito importante. As pessoas acreditam que quando elas percebem a coerência é quando a voz, a postura, o olhar, a mensagem caminham juntas.
E quando você faz isso, você está transmitindo o quê? Autenticidade. E a autenticidade é o que vai gerar confiança, não um personagem que você criou, que é diferente do que você é, que age como você não agiria. Não é assim que você vai passar autoridade, não é assim que você vai gerar confiança. É impossível você construir autoridade sem coerência. É por isso que você tem que ter clareza da sua identidade, do que você acredita, dos seus princípios e valores. Agora eu quero te trazer algumas perguntas para você refletir. Quando você grava um vídeo, a sua postura transmite segurança? Quando você participa de uma reunião, você ocupa o seu espaço com confiança? O seu olhar demonstra interesse? Os seus gestos reforçam a sua mensagem ou distraem a sua audiência? Você acredita tanto no seu trabalho quanto deseja que os outros acreditem? Porque muitas vezes o maior obstáculo não está na técnica, está na forma como você se percebe. O seu corpo, ele sempre vai revelar aquilo que a sua mente acredita. Como dizem, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Então, se você não controla os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu corpo vai dizer. O seu corpo vai revelar para os outros que você está falando uma coisa e está pensando outra, está sentindo outra totalmente diferente. Bom, esse programa foi muito especial. Eu quero que você fique com essa mensagem com muito carinho. Eu trouxe essa mensagem para você, mulher, que está aí se sentindo insegura, que está duvidando da sua própria capacidade. Eu quero que você reflita e, se faz sentido para você, compartilha com alguma amiga, compartilha nos grupos de WhatsApp que você participa. Eu gostaria muito de receber o seu feedback, a sua mensagem. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Comenta, se inscreva no canal. Aqui é o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. E eu quero encerrar com uma reflexão especial que eu preparei para você. A sua mensagem, ela começa muito antes da primeira palavra. Ela começa quando você entra no ambiente. Ela começa quando você olha para alguém. Quando você sorri. Ela começa quando você aperta uma mão. Quando você mantém a sua postura, quando você acredita em si mesma. O seu corpo, ele conta uma história. A pergunta é, essa história fortalece ou enfraquece a mensagem que você deseja transmitir? Lembre-se, autoridade não é construída pelo que você sabe, tá? Muitas vezes todo mundo fica querendo se atentar a termos técnicos, a uma linguagem técnica. Gente, não é isso que conecta. A autoridade, ela é construída da maneira como você se comunica. Da maneira que você comunica aquilo que você sabe. Então, desenvolva presença, fortaleça sua postura, comunique com intenção, porque as pessoas confiantes, as pessoas que trabalham a autoconfiança, a mentalidade, a identidade, elas inspiram confiança. E negócios, eles são construídos sobre confiança. Se o seu cliente não confia em você, ele não vai comprar. Eu sou a Reginele Sampaio e eu espero você no próximo episódio da nossa série Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona. Até o próximo programa Atitude Empreendedora. E não se esqueça, antes da sua voz conquistar a confiança de alguém, o seu corpo já decidiu se a sua mensagem será acreditada.
Um beijo e até mais. Tchau, tchau.